O governo do PT demonstra mais uma vez seu viés ditatorial, apoiando a vinda de Vladimir Putin, que possui mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional ao Brasil. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Nos últimos meses, uma importante questão diplomática tem sido levantada, não só em terras tupiniquins, mas também no estrangeiro. A grande dúvida é: será que Vladimir Putin, o ditador russo, poderá vir ao Brasil para a cúpula do G20, que vai acontecer em novembro deste ano, no Rio de Janeiro? Afinal de contas, e como bem sabemos, o ditador russo está na lista negra do Tribunal Penal Internacional, ou TPI, também conhecido como Tribunal de Haia, por conta de crimes de guerra cometidos na Ucrânia contra crianças. Isso, na prática, implica dizer que existe contra Putin um mandado de prisão expedido pelo tribunal e que, em tese, vigora em todos os países signatários de seus acordos. Entre eles, é claro, o Brasil. É por isso, inclusive, que o cagão do Putin cancelou sua viagem à África do Sul em meados de 2023 por ocasião da reunião dos BRICS. Havia o risco real de que ele fosse preso imediatamente ao desembarcar por lá. Por isso, Putin preferiu ficar na segurança de seu bunker em território russo mesmo. A verdade é que, após a expedição de seu mandado internacional de prisão, Vladimir Putin viajou apenas para países que não fazem parte dos acordos do Tribunal de Haia, como o Quirguistão e, mais recentemente, a Arábia Saudita. Isso, contudo, não responde à pergunta levantada no início deste vídeo. Uma vez que o Brasil é, atualmente, governado pelo PT do Lula, será que existe realmente o risco de que o ditador russo seja preso caso pise em terras tupiniquins? Bem, dado o histórico do Lula, é pouco provável que isso aconteça. Na verdade, é mais fácil mesmo vermos o molusco estendendo um tapete vermelho para o criminoso, dando-lhe também todas as honras militares que estiverem disponíveis. Afinal de contas, estamos falando de um governo que já fez isso com outro ditador, naquela ocasião, para Nicolás Maduro, o sanguinário amiguinho do Lula, que também é alvo de investigação por parte do TPI. É possível, inclusive, que aquele tenha sido o momento mais baixo de um governo mais do que rasteiro. E se o histórico do Lula levanta suspeitas a respeito do tratamento que será concedido a Vladimir Putin em terras brasileiras, os pronunciamentos dos diplomatas do governo não nos deixam qualquer dúvida a esse respeito. Veja, por exemplo, as afirmações proferidas pelo ministro das Relações Exteriores do governo PT, Mauro Vieira, tratado por muitos como um grande diplomata, experiente nesse tipo de questão. Em entrevista à BBC News Brasil, o ministro afirmou, basicamente, que as portas do Brasil estão abertas para o criminoso de guerra. Nas palavras de Mauro Vieira, se ele quiser vir, nós estaremos muito contentes que esteja presente e nas reuniões do Brasil. Quanta alegria em receber um ditador sanguinário, não é mesmo? Mas e quanto ao vínculo do Brasil com o TPI? Putin não deveria ser imediatamente preso ao pisar aqui? O ministro responde a esse questionamento de uma forma mais do que clara. Nós não tomaremos nenhuma iniciativa para que isso aconteça. Na prática, Mauro Vieira está muito bem afinado com seu chefe, um molusco de 9 dedos. Acontece que o próprio Lula já havia afirmado algo semelhante, alguns meses atrás. Questionado sobre a possibilidade de Putin ser preso no Brasil por conta de seu mandado internacional, o ex-condenado afirmou: "O que eu posso dizer é que, se eu for presidente do Brasil e se ele for para o Brasil, não há por que ele ser preso." É aquela história. Na cabeça do Lula, não existem instituições nem um sistema republicano que precisa ser respeitado acima de suas próprias vontades pessoais. Ele é o imperador do Brasil, então o que ele disser se torna lei. Só que essa declaração pegou tão mal para o molusco que ele precisou dar para trás, logo na sequência. Obviamente, as declarações de Mauro Vieira também repercutiram muito mal, tanto no Brasil quanto no exterior. Por exemplo, Runo Tarfusser, ex-juiz do Tribunal de Haia,
afirmou que o Brasil não deve se prostrar diante de ditadores pequenos, médios ou grandes. Isso seria puro oportunismo político, nas palavras do renomado jurista. Bem, eu não sei dizer se o governo brasileiro se prostra diante dos ditadores. Acho que o mais apropriado seria dizer que o Lula se ajoelha diante desses ditadores, lhe abrindo, na sequência, o zíper da calça. Parece que eu tô entendendo. O Lothar Fusser ainda afirmou, a respeito desse caso, um Estado de Direito como o Brasil, se aproximando de países que levam adiante políticas de agressão, violações maciças e sistemáticas de direitos humanos, além de crimes contra a humanidade, como a Rússia, é inacreditável. A verdade, contudo, é que talvez o Brasil não seja mais um Estado de direito por completo. A vontade do PT sempre foi a de não se sujeitar às instituições, inclusive aquelas internacionais, das quais o Brasil quis fazer parte em outros governos. Pense apenas que o Lula está abrindo a possibilidade de um ditador que iniciou a agressão contra países pacíficos, responsável pela morte de ucranianos e russos, caçado pelo TPI, ser acolhido como um digno chefe de Estado no Brasil. Chega a ser difícil encontrar palavras para definir quão lastimável é esse cenário. Mas o histórico do Lula realmente não deixa dúvidas a esse respeito. Pense que, em maior ou menor grau, o Molusco já prestou vênias a sujeitos como o citado Vladimir Putin, além de Xi Jinping, Nicolás Maduro e Daniel Ortega. Todos esses têm, em comum, as mãos sujas de sangue inocente, fruto de incontáveis anos de perseguição a seus opositores e a povos de outros países. Na verdade, em muitos casos, Lula e os governos petistas são responsáveis por financiar essa corja criminosa. O fato é que o próprio Molusco sonha em ser ele mesmo um ditador do tipo, controlando um governo contra o qual não existe uma real oposição que não seja condenada ao paredão. Chega a ser engraçado lembrar dos isentões que fizeram o L em 2022, sob a alegação de que Lula era mais democrático e também mais diplomático que o Bolsonaro. Que grande piada! O governo do corrupto de 9 dedos não apenas é uma ameaça maior à democracia que o governo do capitão, como também se aproxima de tudo que existe de mais ditatorial no planeta. De qualquer forma, contudo, essa é uma tendência que acaba sendo comum a todos os estados, embora seja mais destacada em governos ditatoriais de esquerda. Trata-se do alinhamento entre diferentes máfias estatais, com vistas a aumentar seu próprio poder, para oprimir ainda mais sua população. Não tenha dúvidas, o grande objetivo por trás da aproximação do governo petista com regimes ditatoriais, como o russo e o chinês, é consolidar seu próprio poder. Assim, transformar o PT, ele próprio, no grande partido único do Brasil. E se você quer entender por que, na prática, o Partido dos Trabalhadores é o grande representante do comunismo em terras tupiniquins, recomendamos o vídeo O PT é o verdadeiro Partido Comunista do Brasil. Link na descrição. A verdade é que, onde quer que seja instaurado um governo de esquerda, aí haverá um total apoio ao cometimento e ao acobertamento de toda sorte de crimes contra a humanidade. Foi assim nos outros governos petistas, será assim desta vez. Para todos os que acreditaram que a coisa seria diferente, vale a nossa salva de palmas e uma indicação para o troféu Ingenuidade de 2023. Infelizmente, os problemas envolvendo a vinda pacífica de Vladimir Putin ao Brasil, sem que recaiam sobre ele as consequências devidas, não se restringem apenas ao constrangimento que todos nós sentiremos. O Brasil, certamente, pode acabar sofrendo algum tipo de sanção, por conta dessa inexplicável queda ideológica que Lula e sua gangue possuem, em relação a ditadores cruéis e sanguinários. O fato é que, como podemos perceber, nem mesmo acordos e tribunais internacionais conseguem evitar esse tipo de cenário patético e lamentável. Basta que um país seja governado por um sujeito desequilibrado como Lula
para que todos os tratados sejam jogados para o alto em favor de uma ideologia criminosa. Infelizmente, por conta da eleição desse ex-condenado, o Brasil será mais uma vez tragado para o limbo ditatorial da diplomacia internacional. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi escrito por Quinta Essência e revisado por historiador libertário. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!